Vamos continuar uma série que começamos na semana passada acerca de casamento, dinheiro e sexo. Casamento, dinheiro e sexo. Semana passada nós vimos que o dinheiro é responsável pela maioria dos divórcios, mais até do que o sexo. Esse é um estudo feito por várias universidades a nível mundial e de facto o dinheiro tem sido um dos grandes problemas de muitos divórcios em toda a parte do mundo. E a semana passada nós demos alguns alertas, e um dos alertas que eu gostava de voltar a recordar é o seguinte: é essencial a total transparência no uso do dinheiro. Conforme Paulo dizia em Coríntios, não defraudeis um ao outro, não é só na questão sexual, não defraudeis um ao outro em qualquer assunto da vida, incluindo o dinheiro. Então tem que haver transparência total, definir prioridades a curto, médio e longo prazo, nós vimos isso, e analisamos alguns conselhos de Jesus Cristo, e o maior conselho que Jesus nos dá chama-se a prudência. Diga comigo, prudência. Jesus nunca nos coloca ou nunca nos exorta a colocar em situações desesperadas, porque situações desesperadas já elas existem por natureza. O que Jesus nos ensina é como é que podemos sair delas. E Ele ensina acerca de nós definirmos prioridades, fazer as contas. Ele dizia, ninguém vai para uma guerra sem primeiro ver se pode ir para a guerra ou não. Ninguém começa a construir uma torre sem primeiro fazer as contas, se é possível. Porque, infelizmente, principalmente no mundo cristão, há esta ideia de que tudo é pela fé, então as pessoas põem assim, pela fé temos tudo. Não, não é bem assim. Porque isso não é a fé que a Bíblia ensina. Isso é desculpa a expressão, é doidice. Metermos em coisas sem saber se é possível ou não conseguir chegar lá, e tem que haver bom senso. E Jesus fala muito sobre isso, sobre prudência, bom senso. Uma das coisas que também nós vimos na semana passada, a importância que é fugirmos a dívidas. Se possível, vivamos sem dívidas. E se as contrairmos, então que sejamos fiéis em pagá-las. E se não é possível pagá-las, não vir as costas aos credores, conforme Provérbios diz, vai ter com o teu companheiro e tenta negociar, tenta falar, tenta resolver as coisas. Uma das coisas que me entristece muito é quando nós devemos dinheiro a alguém e depois viramos as costas a essa pessoa, nem sequer uma justificação damos. E temos que nos lembrar que essas pessoas, mal ou bem, quer queiramos, quer não, nós concordamos em que eles nos emprestassem dinheiro. Então nós temos que falar com as pessoas, nós temos que resolver os assuntos e não fugir deles. E Jesus nos ensina, as Escrituras nos ensinam a isso. Outra coisa que Jesus nos ensina também é usar o dinheiro investindo nas coisas do céu. Ele dizia, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntai tesouros no céu. Como é que se junta tesouros no céu? Por exemplo, hoje quero reforçar isso, na semana passada creio que não falei, mas um exemplo é, nós precisamos de investir dinheiro nos nossos talentos. Cada um de nós tem talento. Então o talento que você tem vem do céu. É um produto do céu. E nós temos que investir dinheiro naquilo que é do céu. O seu talento é para trabalhar nele. Não podemos fazer como aquele irmão de Jacó, não é? Como é que ele se chamava? O Esaú, que ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele foi relaxado, ele desprezou aquilo que é do céu, aquilo que é do céu. E nós não podemos desprezar os dons e os talentos que Deus colocou em nós. E precisamos de trabalhar neles, investir neles. Outra coisa é, por exemplo, investir nas pessoas. A maior riqueza que nós temos como seres humanos são pessoas. Também os maiores problemas que vêm até nós vêm por pessoas. Mas é algo que nós temos que aprender a viver.
porque precisamos uns dos outros, porque ninguém sozinho vai a lado nenhum. E nós precisamos de todos. Precisamos todos uns dos outros. Então temos que investir nas pessoas, fazer amigos. E também precisamos de adquirir conhecimento. Provérbios está cheio destes exemplos, destas exortações. Adquirir conhecimento. Se nós não estudarmos, não lermos, nós vamos ficar para trás. Então precisamos de investir dinheiro naquilo que é do céu. E conhecimento é do céu, porque o Senhor nos exorta a procurar o conhecimento, a procurar a sabedoria. E se alguém tem falta dela, peça a Deus, mas não fique de braços cruzados à espera que Deus lhe dê. Não, peça a Deus sabedoria, mas precisamos de trabalhar. Como? Como é que se trabalha na sabedoria? Adquirindo conhecimento. Adquirindo conhecimento. E por isso temos que investir, comprar livros, estudar, e vai por aí fora. E isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Diga comigo, ó glória. Está muito calor ou não? Está, não está? Espera lá, até eu desligo. Nós estamos aqui quase já nas Bahamas. Agora vamos voltar para o Polo Norte. Não, estou a brincar. Bem, tudo isto é muito importante. E estamos a falar em relação a dinheiro. Ora, um casal, no casamento, é importante que o casal determine prioridades. E Jesus nos aponta caminhos para nós investirmos dinheiro nas prioridades certas. Daí que eu estava a dar estes exemplos que eu acabei de dar. Muito importante. E hoje vamos falar do seguinte. Nós vamos falar de relacionamento no casamento e vamos falar em construir pilares fortes. Todos nós sabemos aquela passagem que Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem sábio que constrói a sua vida na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as ouve, as despreza como Esaú desprezou. Quem despreza aquilo que é divino, constrói a sua vida na areia. Constrói a sua vida na areia. E quando vier a tempestade, quando vier os problemas, porque os problemas vêm sempre, vêm para aqueles que constroem e para aqueles que não constroem. Os problemas estão aí, porque o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Crentes, descrentes, o sol nasce para todos. E há aqueles que sabem usar o sol e há aqueles que não ligam nenhum ao sol. Por exemplo. Então Jesus está a dizer que às vezes, e ele disse que às vezes os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Porquê? Porque os filhos da luz têm este conceito que só porque eu sou crente já tenho o direito de ser abençoado. Não! Isso é um pensamento errado. O seres crente e amares a Jesus é bom, mas nós precisamos de prestar atenção ao que Jesus diz e praticar as suas palavras. Porque não vale de nada o Espírito Santo nos convencer se nós não agirmos. Por exemplo, eu estou convencido que se eu fizer desporto, provavelmente eu vou emagrecer. Já me disseram isso, várias pessoas já me pregaram essas coisas. E estou mesmo convencido, é que eu acredito mesmo que se eu fizer desporto eu vou emagrecer. O problema é que ainda não comecei a fazer desporto. Os irmãos estão-me a entender. Então, às vezes a gente diz assim, o Espírito Santo vem e convence. Ele convence, mas se você não faz a sua parte, fica tudo igual. É um convencido. Por isso é que às vezes a gente diz, tu és muito convencido. Pois sou, mas tens de fazer o que a Bíblia diz. Temos que fazer o que a Bíblia diz. Diga comigo, ó glória. Então, construir fortes pilares, ou pilares fortes. E hoje queria-vos dar 3 grandes segredos nesta construção. Há mais, como é óbvio, mas hoje queria-vos dar aqui 3 fortes pilares nesta construção que é a nossa vida. O primeiro pilar, em relação ao casamento também, é o seguinte: cuidado com a tua língua. Cuidado com a tua língua. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3.
Tiago 3, fica depois do livro de Hebreus. E Tiago, o livro de Tiago, a carta de Tiago, é considerada como se fosse o Provérbios do Novo Testamento, um livro de sabedoria. Este Tiago foi o irmão de Jesus Cristo e ele diz aqui coisas absolutamente fantásticas. Tiago 3, a partir do versículo 1, diz assim, vou ler para vocês. Meus irmãos, e olha que os meus irmãos está ali com a letra grande. Quando se escreve com letra grande é como se significa como se estivesse quase a falar alto. Ali, presta atenção. Meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropece em palavra, o tal homem e tal varão é perfeito e poderoso para fazer refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede, também as naus, os navios que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que as governa. Agora digam todos comigo, assim, como aquele exemplo que ele disse, não é? Assim, também, diga comigo, também, a língua, quem é que tem uma língua aqui? Todos, não precisam de mostrar, que eu acredito. Então, diga comigo, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Não feche a Bíblia, já vamos ler o resto. Olha para mim. A língua é tramada. A nossa língua, a língua de cada um de nós é tramada. Porquê? Porque uma das coisas que faz parte da função da língua é permitir que nós produzimos sons, palavras, falamos. E ele está aqui a dizer que a língua é como uma pequena coisa que incendeia um grande bosque. Começa com uma coisinha pequenina. As palavras têm tanta força que uma palavra mal intencionada, uma palavra dita de uma forma que pode não ser a melhor forma, pode causar um problema e uma desavença lá em casa, que é um verdadeiro fogo que destrói tudo lá em casa. Tudo começa com palavras. Tudo começa com palavras. O próprio Deus, quando criou este mundo para nós vivermos, Ele criou o mundo com palavras. Tudo começa com palavras. Ele criou um ambiente propício para a humanidade estar bem. Haja luz. Ele criou. Palavras têm poder para criar ambientes. Palavras têm poder para criar bons ambientes ou maus ambientes. Tudo começa com as palavras que saem da nossa boca, produzidas pela nossa língua. Continuando. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Continuando, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Isto é, nós homens conseguimos até fazer de tal maneira domar os animais que até conseguimos dormir com um leão. É possível, nós vemos muitas vezes esses homens que sabem dominar animais, eles não lhes fazem mal. O homem tem uma capacidade incrível para dominar a natureza. Mas, olha o que é que o homem
não consegue dominar. Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Porquê? Onde é que está agora o porquê que está cheio de peçonha? Porque ele diz, com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Ponto. Depois ele diz, meus irmãos, não convém, digam comigo, não convém que isto se faça assim. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Claro que não. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, o Tiago está aqui a dizer uma coisa absolutamente verdadeira. As palavras criam ambientes. As palavras podem contaminar o nosso corpo, a nossa saúde até. É interessante que a língua é o primeiro membro, digamos assim, em contacto com aquilo que nós comemos. E muitas vezes, na verdade, o primeiro órgão da nossa digestão é a língua. Porque passa ali muita coisa que são bactérias que logo a língua elimina logo ali à entrada. É interessante. Mas o que eu quero aqui falar mais é na questão das palavras. As palavras podem contaminar o nosso corpo, podem nos adoecer. Veja aí, ponha aí uma marca em Tiago. Vamos até Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17, versículo 22. E o rei Salomão, na sua sabedoria, dizia, versículo 22, digam todos comigo, o coração alegre serve de bom remédio. Quem vive alegre, não é? E quem é uma pessoa bem disposta, o que é que aqui a palavra nos diz? Serve de quê? De bom remédio. E agora veja a seguir, digam comigo, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Irmãos, uma das piores coisas que esta pandemia trouxe foi o confinamento. E com o confinamento surgiram muitos problemas nos lares, nas famílias. E uma das coisas que eu vejo muitas vezes nas pessoas é que eu vejo muitas pessoas abatidas. Muitas pessoas tristes. Muita tristeza. Nós já somos, por natureza, o povo português, um povo da tristeza, do fado, não é? E tudo serve para nos entristecer. E dificilmente nos alegramos com coisas simples da vida. Porque sempre queremos ter mais qualquer coisa. Nunca estamos contentes com aquilo que temos. E então eu vejo muitas pessoas abatidas, tristes. E no casamento é importante que o casal tenha a capacidade de analisar o seguinte. Se lá em casa já há muitas semanas e meses em que há um certo abatimento na família, tem que se fazer qualquer coisa para sair disso. Não podemos permitir que a tristeza inunde as nossas casas. Porque a tristeza vem secar os ossos, a tristeza vai fazer mal a nós, a tristeza faz mal ao nosso corpo, porque o espírito abatido tem, digamos assim, uma causa, e a causa são as palavras. Porque quanto mais abatidos estamos, mais falamos do problema. Mais falamos. Ai, ando tão triste. Ai, a vida podia estar melhor e não está. Ai, o que é que se passa comigo? Irmãos, vocês sabem que a semana passada e na segunda-feira que passou, eu precisei de falar. Eu precisei de abrir meu coração. Porque aquilo que eu falei
na semana passada e que eu falei segunda-feira, em direto, estava a bater o meu coração. Andava triste já há algum tempo assim, por causa daquilo. E graças a Deus, irmãos, esta decisão que eu tomei de falar, de abrir o meu coração para os irmãos, me ajudou tanto, que vocês nem imaginam. Porque eu pude falar, porque às vezes nós temos vergonha de falar com as pessoas o que estamos a sentir. E nós precisamos de falar. E a vergonha vem porquê? Porque quando nós falamos que não estamos bem, vem sempre um espiritual dizer assim, isso é falta de fé. Isso não é falta de fé nenhuma, irmãos. É um espírito abatido que vem sobre nós, muitas vezes causados por palavras que alguém nos diz. Por palavras que nos falam. Às vezes nós estamos muito bem, de repente alguém dá uma palavra, dá uma piadinha e nós ficamos a matutar naquilo. E começamos a ficar tristes. E nós não sabemos porquê. Porque aquelas palavras são como setas envenenadas que vêm trazer veneno para cá para dentro. Então nós não podemos permitir que essas setas envenenadas nos deitem abaixo. Elas podem vir, vão vir sempre. Mas nós temos que saber sacudir essas setas no nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito alegre, aleluia, traz saúde, é remédio para a nossa vida. Quando nós mudamos o chip, agora está na moda essa expressão, não é? Mudar o chip. Quando nós mudamos o chip, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a correr. Deus começa a abençoar. Deus começa a fazer coisas tremendas. Glória a Deus. Mas nós precisamos de mudar esse chip de tristeza e temos que aprender a nos alegrar no Senhor. Aleluia. Alegra-te no Senhor, porque o Senhor é bom, Ele é misericordioso. O mundo todo pode estar contra ti, mas o Senhor está do teu lado. O Senhor está do teu lado. Então, as palavras, por exemplo, eu não tenho medo nenhum de que alguém me amaldiçoe, porque às vezes há pessoas que têm medo das maldições. Mas porquê que às vezes parece que aquilo que os outros falam está mesmo a acontecer na nossa vida? Porque nós permitimos que essas setas andem penduradas em cima de nós. Porque não há poder nenhum. Deus não é quem amaldiçoa. Porque se Deus quiser amaldiçoar alguém, é Deus que amaldiçoa. Nenhum homem tem poder para nos amaldiçoar diretamente. Nós somos amaldiçoados às vezes, não é por causa dos homens, é porque nós permitimos que essas palavras andem penduradas em nós. É como numa tourada, quando espetam aquilo no dorso do bicho. E nós permitimos que aqueles espetos andem em cima de nós, até que a gente morra secos. Muita gente morre seca, muita gente morre abatida, muita gente morre mais cedo porque estão completamente abatidos na vida. Porquê? Porque nunca conseguiram tirar aqueles espetos de cima. E nós temos que aprender a sacudir as setas envenenadas do inimigo. E a melhor maneira de nós sacudirmos essas setas envenenadas, sabe como é que é? É falar contra essas palavras que nós ouvimos. Veja aí Isaías, diz assim, Isaías, nós já vamos outra vez a Provérbios, mas em Isaías agora estou-me a lembrar assim, onde é que está aquela passagem? Acho que é 55, não é? Toda a ferramenta preparada contra ti, 54, 17, exatamente. Olha aqui. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Porquê? E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, agora presta atenção, tu a condenarás. Isto é, eu tenho que reverter, eu tenho que mudar o chip dessas palavras. Mas se eu não mudar, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou andar assim, com um peso em cima de mim, triste. Porque lá em casa só se fala das mesmas coisas, só se fala das mesmas dificuldades, só se fala do mesmo problema. Estamos a falar sempre das mesmas coisas, dos mesmos problemas. E se for dinheiro, estamos sempre a falar do dinheiro. Se for não sei o quê, estamos a falar sempre daquilo. Se é assunto da igreja, só se fala do assunto da igreja. E se for um assunto negativo, estamos sempre a trazer aquele assunto negativo para a mesa
que estamos a comer o bife e estamos a comer o assunto. E estamos sempre ali. Ai, ai, sou um coitadinho. Não! Que é isso? Toda a ferramenta que se levantar contra ti não prospera. Aleluia! Todo o espírito de inveja que se levantar contra ti cai por terra. Mas como é que cai por terra? É ordenar essa inveja que não tem poder mais sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. É você condenar essa inveja. É você expor o erro. O erro é expor as palavras e dizer: estas palavras que foram faladas contra mim, eu quebro o poder dessas palavras no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então sim, nós vamos nos levantar e nos alegremos no Senhor, porque o Senhor é connosco. Mas cuidado, quando você fizer isso, não é para amaldiçoar pessoas, é para amaldiçoar, sim, palavras que pessoas falaram contra si. É completamente oposto. Porque as pessoas são pessoas que, mesmo que elas estejam erradas e a falar mal de nós, são pessoas queridas e amadas por Deus, e Deus está na sua santa paciência a ver até quando é que essas pessoas se arrependem. Porque Deus ama todos. Os irmãos estão a entender? Deus ama a todos. Vamos agora a Provérbios 14. Provérbios capítulo 14. Versículo 30. E digam todos comigo: o coração com saúde é vida da carne. É ou não é? Se o coração deixar de bater, lá vai a carne toda a vida. Então, o coração com saúde é a vida da carne. Mas, olha o que ele diz assim, vírgula. Mas, diga comigo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja apodrece os ossos. Nós vivemos num país, e também sei, porque eu já vivi no Brasil, o espírito de inveja é terrível. As pessoas gostam muito dos mexericos, gostam muito de andar a falar da vida dos outros, em vez de olharem para elas mesmas e verem que elas próprias também falham até mais que os outros. Mas nós gostamos sempre de andar a falar da vida dos outros. Daí que nós gostamos muito de novelas. O português e o brasileiro adora novela. Porquê? Porque novela é gossip. Como é que se diz isso? A palavra portuguesa é mexericos. É mexericos. Murmuração. Nós gostamos de uma boa novela. Tanto é que houve este homem que fugiu, que levou o dinheiro e não sei o quê, mas a mídia gosta de dar tempo a essas pessoas. É impressionante. Porquê? Porque o povo gosta de novelas. O povo gosta de novelas. Agora veja aqui. A inveja é podridão dos ossos. Então, meus amados, porquê é que a inveja é fruto do quê? Fruto de palavras, de ações de pessoas. Até dentro dos casamentos, às vezes, entre marido e mulher, há inveja. O marido tem inveja da mulher. A mulher tem inveja do marido. E isso começa a apodrecer o relacionamento lá em casa. Apodrece os ossos e apodrece tudo. Eu digo uma coisa, se a minha mulher é melhor do que eu em algumas coisas, porque já vou dizer que eu louvo a Deus porque ela é assim. Ainda bem que ela é assim. Mas o que é que acontece às vezes em alguns relacionamentos? Ou o marido ou a mulher tentam abafar um ao outro. Tentam obrigar que a outra pessoa não se mostre tanto no dom e no talento que a pessoa tem. Então tenta manipular a pessoa. Não, meu amado. Quando nós, como em casa, permitimos estas guerras, estes mexericos, esta inveja dentro de casa, ou então inveja entre irmãos, entre filhos, isso vai começar a apodrecer o ambiente lá em casa. O ambiente apodrece assim, com palavras, com este espírito de inveja. Então tudo tem uma raiz.
As palavras podem nos envenenar ou podem curar. As palavras podem dirigir a nossa vida tanto para o bem como para o mal. As palavras dão-nos rumo. Por isso é que o Tiago diz, é como o leme de um barco que dá rumo. Eu não estou a falar daquele tipo de oração que as pessoas falam muito aí, que é vamos falar positivo, então a gente diz assim, eu quero uma casa nova, então a gente, obrigado Senhor, já tenho uma casa nova, já tenho uma casa nova. Não é isto que eu estou a falar. Isso é para papaguear. O que estou a falar é de nós criarmos um ambiente saudável lá em casa. E como é que se cria o ambiente? Não se cria em 2 dias. Constrói-se. Constrói-se diariamente. E as palavras têm poder para construir um ambiente muito saudável. Quer entre marido e mulher, quer entre pais e filhos. São as palavras. Diga comigo, as palavras constroem ambiente saudável. Agora, por exemplo, as palavras também, e presta atenção que isto aqui é importante. As palavras mostram aquilo que verdadeiramente somos. Há pessoas que têm uma vida dupla. O que é que eu quero dizer com uma vida dupla? Elas tentam esconder aquilo que na verdade no íntimo são. Então há pessoas que estão constantemente, sempre com muito cuidado com as palavras, para ver se sai sempre palavras bonitinhas, corretinhas, etc. Mas há uma coisa, chega a uma altura que ninguém aguenta. E quando as pessoas estão no seu modo normal, quando não estão a pensar que têm que ser politicamente corretas, a boca fala do que o coração está cheio. E é aqui, meus amados, que nós temos que estar com muita atenção nos relacionamentos. Porque aqui, as palavras que as pessoas falam quando conversam consigo são reveladoras das intenções delas. São reveladoras das intenções delas. E às vezes nós não estamos atentos a esses pequenos sinais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo em relação ao casamento. Imagine um casal, namorados, e o rapaz vira-se para a moça e diz assim, olha, vamos nos casar, não é? Tu aceitaste o meu pedido de casamento, mas também já te vou dizer, se isto também não correr bem, se isto não correr bem, olha, cada um vai para a sua vida. Ora, quando alguém fala assim, logo ao início, até mesmo antes de casar, já é um sinal perigoso. Porquê que é um sinal perigoso? Porque a sombra da separação, a sombra do divórcio, já está a acompanhar aquele casal novo. Porque o que ele está a dizer assim, se isto não correr como eu quero e gosto, tu é que és a culpada. Tu é que és a culpada. Portanto, ele já está a dar um aviso de que se alguma coisa não correr como ele gosta, já sabe, ela que é a malandra. Ou vice-versa. Se a conversa a partir dela. Ora, se isso acontecer a um jovem que namora, o meu grande conselho que eu dou é pire-se o quanto antes e não se case. Porque isso são palavras que demonstram intenções. Porque quando o casamento apertar, porque as pessoas pensam que o casamento nunca aperta. Se você quer ter apertos na vida, então case. Porque vai mesmo ter. E quando as coisas não correm bem, você, à mínima coisa, vai-se embora, quer o divórcio. Então, principalmente casais que a toda a hora estão a falar de divórcio em casa. Você está a criar um ambiente. Que ambiente é que você está a criar? Um ambiente de desconfiança. Um ambiente que é assim, à mínima coisa, você discute por qualquer coisa. Até que, por exemplo, você discute se o copo cair no chão e partir, leva logo uma grande discussão. Porquê? Porque as palavras incendeiam o quê? Um grande bosque. Começa com um pequeno fogo e alastra-se. Porquê? Porquê é que se alastra? Porque a sombra da desconfiança está sempre presente. E o que é que criou essa sombra da desconfiança? Palavras. Foram palavras.
palavras que foram ditas. Ou então, por exemplo, há casais que estão sempre a lembrar o outro o erro do passado. Já foi perdoado, mas quando a coisa aperta, vai buscar o exemplo do passado. E a minha pergunta é assim, mas você perdoou ou não perdoou? Porque se você perdoou, você não pode falar mais desse assunto. Porque Deus perdoou-nos a nós. E Ele não anda todos os dias a bater à nossa porta a dizer assim, ó menino fidel, olha que hoje puseste o pé na poça, seu malandro. E lembras-te há 20 anos como é que também puseste o pé na poça? Seu malandro, eu perdoei-te, mas agora estou desconfiado, já estou desconfiado. Não, Deus não fala assim connosco. Quando Ele decidiu perdoar, Jesus Cristo na cruz disse assim, está consumado, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Deus perdoou. Deus ouviu aquela oração de Jesus na cruz. O Senhor perdoou-nos a todos. E Ele não vai lembrar mais o nosso passado, porque a cédula que estava escrita contra nós foi apagada pelo sangue de Jesus Cristo. Então se você perdoou, não traz mais o assunto, porque se você traz mais o assunto, lá vem a palavra fora do domínio, você não dominou aquela palavra, vai lembrar o passado, lá vai trazer veneno para dentro do seu relacionamento. Você está a matar aos poucos o seu casamento. Então temos que sentar e dizer assim, mulher, ou marido, ou o que for, quem for que iniciou a conversa assim, então mas eu estou perdoado ou não estou? Estás, mas, não é que há mais mas, se eu estou perdoado, estou perdoado. Decidiste perdoar, decidi, até eu estou perdoado. Agora vamos resolver este assunto. Não vamos trazer mais o assunto do passado, vamos resolvê-lo este do presente. E como é que se resolve o assunto do presente? Voltando a perdoarem-se. Reconciliação. Porque em vez de andarmos a tirar pedras uns aos outros, temos é que falar mais de quê? De perdão e de reconciliação lá em casa. Porque palavras de reconciliação e de perdão traz saúde para dentro do casamento. Traz saúde para dentro do casamento. Aleluia. Amém? O mesmo acontece, por exemplo, nas igrejas. Por exemplo, imagine, não sei se temos aqui alguns irmãos que são pastores, não sei se aconteceu com vocês algum dia isto. Um irmão vem ter consigo e diz assim, pastor, eu estou consigo desde que você se porte bem. Porque a partir do minuto que alguma coisa não corra tão bem, logo se vê, a gente nunca sabe o dia da manhã. Ora, um irmão que fala estas coisas ao pastor já está a criar um clima. Qualquer dia aquilo vai falhar, porque nós falhamos. Não há nenhum pastor que não falhe. E o que é que acontece? Já está assim. Se falhar, a culpa é dele. A culpa é do pastor, porque ele é que falhou. Ele falhou porque ele não fez o que eu gosto. Ele não está a fazer o que eu sonhei que ele pudesse ser para mim. Olha, mas este é que é o nosso problema, é que a gente está sempre a sonhar naquilo que os outros podem ser para nós. Mas é o oposto, você tem que sonhar para você ser aquilo para os outros. É você fazer outros felizes, não é você ser feliz. Porque se você fizer outros felizes, não lhe vai faltar felicidade na sua vida. Porque o que nós semearmos, nós vamos colher. Nós estamos sempre a pensar no nosso umbigo. Estamos sempre a pensar em nós. Mas já vamos logo diretos. Pastor, eu estou consigo desde que... Ora... Eu sei, e é um direito. Você não é obrigado a estar com o pastor, você não se casou com o pastor, nem se casou com a igreja. Mas se você já vem com esta conversa assim, logo direto, no primeiro dia que conhece o pastor já fica com o pé atrás. Porque fica a pensar assim, bem, isto é uma questão de tempo. À mínima vez que eu puser o pé na argola, estou feito. Aquela família vai-se embora. O que é que eu posso fazer? Nada, não posso controlar nada. Eu só posso controlar as minhas ações. Então, tudo começa com o quê? Com palavras. Porque as palavras podem criar bons ambientes ou podem criar o quê? Maus ambientes. Maus ambientes. Por exemplo, às vezes nas igrejas, e graças a Deus, espero que aqui não, pelo menos, mas nas igrejas ouve-se aquela palavra assim, aqui não há amor. Bem, se não há amor porquê? Porque é o pastor que não tem amor ou somos nós todos que se calhar não estamos a contribuir para que haja amor?
Porque na igreja, havendo amor, o amor é construído por todos, não pode ser só por uma pessoa. O mesmo no casamento. O casamento também não posso dizer assim, aqui no meu casamento não há amor. Já não há mais amor, eu já não sinto, a mulher vira-se para o marido e diz, eu já não sinto aquilo que eu senti contigo nos primeiros anos. Os primeiros anos é que foram bons e agora não há amor. Não há amor, se não há amor você tem que analisar o que é que andaram a fazer. Mas não é só um que falhou, falharam os dois. Porque à mínima falha não houve coragem de começar a resolver o problema. Porque as pessoas preferem ficar caladas em vez de enfrentar as coisas, em vez de enfrentar o boi pelo chifre. Não, a pessoa prefere calar-se. Eu não digo nada. Eu não sinto nada. Pois esse é que é o problema. A gente não diz nada, não sente nada, não fala, não conversa, não vai atrás, não tenta resolver. Esse é o problema. Então, se você no seu casamento já não sente amor, o que é que tem andado a falar este tempo todo? O que é que andamos nós a construir? Se calhar todos nós provocamos para que a situação chegasse ao que chegou. Não houve coragem. Não houve coragem de resolver os assuntos, de se falar. Por último, queria dar-vos aqui outra grande sugestão. Para terminar, já vimos a questão das palavras. Agora, em relação ainda ao casamento, nos relacionamentos, para além do cuidado que temos de ter com a nossa língua, eu queria dar um encorajamento a todas as famílias aqui nesta casa. Viva simples. Vamos viver simples. Nós estamos a chegar a um tempo, já estamos num tempo, e o mundo caminha para muitas dores. Dores de muita agonia interior. Mas uma coisa eu quero aqui encorajar vocês a dizer o seguinte: quando nós aprendemos a viver simples, na simplicidade do Evangelho, na simplicidade da vida, na simplicidade como pessoas que somos, se nós aprendermos a viver simples, trabalhando com prudência e com a sabedoria de Deus, independentemente do ambiente onde você viva, o Senhor te vai prosperar. O Senhor te vai prosperar. E eu queria terminar mais uma vez com este grande exemplo que eu gosto da Bíblia, do nosso José do Egito. Vamos lá a Gênesis 39 e vamos terminar aqui com algumas passagens. Irmãos, vamos tentar descomplicar a nossa vida. Às vezes a nossa vida está muito amarrada com muitas coisas, com muitos projetos ao mesmo tempo. Vamos desamarrar isso, vamos tornar a vida mais simples. Controlar os nossos impulsos, enfim, tanta coisa. Gênesis 39, versículo 2 e 3. José foi vendido pelos irmãos como escravo e o primeiro lugar onde ele foi para a casa de um homem, eunuco de Faraó, de nome Potifar, capitão da guarda. E diz que ele foi para lá para trabalhar na casa deste homem como escravo. E o versículo 2 diz assim, digam comigo, e o Senhor estava com José e foi varão próspero. Foi o quê? Escravo próspero. Ele era escravo. Amém? Varão refere-se ao homem, ele era um homem próspero como escravo. O que é que eu quero dizer? Independentemente do ambiente onde você vive, do problema que você possa estar a passar, se nós tivermos a atitude que José teve, o Senhor vai nos prosperar até mesmo na hora da maior agonia da nossa vida. O Senhor vai estar connosco para nos prosperar, glória a Deus. Porque ele foi homem próspero. Ele foi homem próspero na casa de Potifar. Vendo depois, versículo 3, que o seu Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha.
Glória a Deus, isto não foi num dia, ele não chegou lá e ficou logo a tomar conta da casa do Potifar, não. À medida que o chefe viu que Deus era com aquele homem, porque tudo o que ele fazia prosperava, provavelmente, vamos supor, se fosse nos dias de hoje, alguém contratava para você trabalhar. E o primeiro trabalho que diziam assim era assim, olha, vai buscar ali a vassoura e a pá de lixo e vai varrer ali o escritório. Como é que seria a sua atitude? Alguns que eu conheço, não daqui, graças a Deus, mas já estou a falar a sério, alguns que eu conheço assim, que chatice, então começo hoje a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é varrer o escritório. Isto é trabalho de miserável, isto não é trabalho para mim. Esse é que é o problema hoje de muita gente, é achar que aquilo que está a fazer não é para ele. Irmão, tudo o que vier à mão para fazer, faça-o! Faça-o com alegria, faça-o como se fosse a última coisa da sua vida, glória a Deus. Porque é assim que o Senhor nos prospera, com atitudes destas. Então pega na vassoura e na pá do lixo e varre o escritório com a maior alegria que você possa ter, glória a Deus, naquela hora. Mesmo sabendo que a sua condição é uma condição errada, má, você está desconfortável, você é considerado um escravo, você é considerado um Zé Ninguém, mas não importa, tudo o que vier à mão para fazer, faz com alegria. Dá o teu melhor. Dá o teu melhor. E é assim que o Senhor vai abençoando. E passados os tempos, o homem percebeu tudo o que deu a este jovem para fazer, ele faz sempre bem. É incrível este rapaz. Porque quando se fala a palavra prosperar, a gente está sempre a pensar em dinheiro. Mas o José não tinha dinheiro nenhum. No entanto, era um homem próspero. Porquê? Porque tudo o que ele fazia dava certo. Depois vem uma injustiça, lá vem aqueles dias o diabo atacou, né? Vem uma injustiça e ele foi parar para a prisão. Olha aqui o versículo 20. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Sabe o que aconteceu? Ficou a chefiar a prisão. O homem onde tudo que toca funciona. Porquê? Porque o Senhor era com ele. Quando Deus é com uma pessoa, mas não é uma pessoa qualquer. Deus só faz isto quando a pessoa é bem disposta, quando perdoa, quando não é amarga com a vida, quando não se põe a tirar tiros para toda a gente, quando não se põe amargurado, quando não se deixa estar sempre abatida toda a hora, ai que desgraça a minha vida. Não, levanta-te, torna-te bem disposto, olha, faz qualquer coisa, toma bem disposto. Não, olha, nem que te ponhas um filme do Mr. Bean para te rires, mas ao menos rires, caramba. Ri, torna-te bem disposto, vai fazer o trabalho bem disposto, vai trabalhar bem disposto, dá tudo o que tens em prol do teu patrão, em prol do teu negócio, em prol do que te derem para a mão para fazer, faz com alegria. Mesmo até quando fores injustiçado, continua a fazer com alegria. Mesmo que vais parar à prisão, continua a fazer o trabalho com alegria na prisão, porque na prisão o Senhor te abençoará também. Não importa o ambiente, o Senhor é contigo. Uau! E agora, para terminar, Gênesis 47. Gênesis 47, versículo 23. Havia uma grande fome no Egito. E José negociou com as nações, ele comprou tudo o que as nações tinham, porque as nações vendiam todos os bens em troca de comida. E quando toda a gente pensou que ele agora ia usar o poder que tinha para fazer o mal, sabe o que é que ele fez? Fez o bem. Fez o bem e chamou as pessoas e deu-lhes semente para eles trabalharem, para eles irem semear. E olha aqui o versículo 23. Então disse José ao povo: eis que eu vos tenho comprado a vós e toda a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. E há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para semente do campo,
e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos meninos. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graça nos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isso por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Glória a Deus. Até neste aspecto, na questão espiritual, José teve discernimento. Aquele quinto daquilo que ele entregou nas mãos era o imposto para Faraó. Mas o que é que José pôs nas mãos das pessoas? Pôs semente. Sabe o que é semente? Semente, não estou a dizer assim, semente é para semear aqui uma oferta. Não, semente que ele pôs na mão, semente significa trabalho. Vai trabalhar com a semente que eu te dou. Vai semear. Semeia. E quando tu colheres, então tu e a tua casa e os teus filhos gozai daquilo que é vosso, que vos pertence, fruto do vosso trabalho. Glória a Deus. Amém, irmãos? E quando nós temos esta atitude como José teve, José foi prudente, José foi simples, José foi munido de sabedoria vinda de Deus, e José foi um excelente trabalhador. E nas piores circunstâncias da vida dele, ele nunca deixou de trabalhar com alegria de coração. Nunca deixou de trabalhar como se fosse a última coisa da vida dele. Por isso as pessoas gostavam dele. Por isso toda a gente queria. E onde quer que ele fosse, as pessoas entregavam a ele lugares de chefia, de liderança. Vem ajudar-me. Vem aqui gerir a minha empresa. Vem aqui fazer isto. Vem aqui fazer aquilo outro. Mas José não era uma pessoa que era tipo assim, uma pessoa que megalómana no sentido de que só vivia em luxos e que não pensava nos outros. Não, pelo contrário. José tinha uma vida simples. Ele era próspero, ele era abençoado, mas ele trabalhou e lutou pela prosperidade de todos os povos naquele tempo que estavam a passar fome. Então, meus amados, muitas vezes, para nós sermos bênçãos para os outros, nós também temos que fazer da nossa vida uma vida mais simples, para que a gente possa ter, para abençoar outros também. Tem a ver com generosidade, com hospitalidade. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé.